Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Desta fonte, meus irmãos, que é a mesa da palavra e a mesa eucarística, nós recebemos vigor, encorajamento, sentido de vida. O encontro com Jesus, o ressuscitado, que nos fala na palavra, que se nos dá na Eucaristia, no pão consagrado, revigora a nossa história, dá sentido à nossa vida. E ele, meus irmãos, nos robustece. Ouvimos hoje, meus irmãos, uma palavra belíssima. Paulo, meus irmãos, foi instrumento de Deus para estes dois grandes homens. Timóteo, meus irmãos, era hebreu de natureza. Sua avó, vimos ali a experiência familiar. Paulo foi um instrumento de Deus para a conversão de Timóteo. Falou da sua mãe Eunice, da sua avó Lóide. Diz, meus irmãos, que no seio da família a fé foi plantada no seu coração. Veja a importância das nossas famílias, a importância de ser, meus irmãos, de cultivarmos na nossa família um local, um ambiente aonde Deus possa falar, aonde Deus possa revelar-se. Sua família é um lugar aonde Deus se faz presente. Você cultiva momentos especiais? Paulo, meus irmãos, diz que encontrou em Timóteo uma fé sincera, uma fé autêntica, e depositando ali as sementes do Evangelho, Timóteo logo se converteu. E vejam, meus irmãos, a conversão de Timóteo não foi simplesmente aprender a rezar umas Ave Marias, ou aprender alguns textos bíblicos, mas despertou no coração de Timóteo o desejo de servir. A conversão, meus irmãos e minhas irmãs, é verdadeira quando desperta em nós o desejo do compromisso. Há muitas pessoas que foram muito abençoadas por Deus, como Timóteo, mas ficam se olhando no espelho. Nossa, como eu sou bom, como minha família é boa, olha quanta providência de Deus na minha vida, mas não se comprometem. A fé deste homem, meus irmãos, não ficou se contemplando no espelho, mas arregaçou as mangas e colocou-se a serviço. Timóteo, meus irmãos, foi o grande pastor da igreja de Éfeso. Paulo colocou lá como responsável, foi amadurecendo jovenzinho ainda e já assumiu responsabilidades no governo, não no de mando, porque na igreja, meus irmãos, os lugares de proeminência não são os de mando, são aqueles que servem. O nosso maior mestre veio servir-nos e criar, meus irmãos, uma comunidade de servidores que, comungando o sonho de Jesus, recebendo o seu Espírito, descobrem a alegria de, com os dons que receberam, colocar-se a serviço. Já Tito era, meus irmãos, ao contrário de Timóteo, de origem pagã. Paulo teria convertido talvez na segunda viagem missionária, e na terceira viagem ele acompanhou Paulo, e foi alguém também, meus irmãos, que foi crescendo. Não era de origem judaica, mas era pagã, grego de nascimento, e ele, meus irmãos, tornou-se o responsável da igreja de Creta, uma ilha. Um homem, meus irmãos, foi grande colaborador de Paulo. Quando a igreja de Jerusalém, meus irmãos, passou perseguição, e muitos cristãos perdiam o trabalho por serem cristãos, não podiam ganhar o trabalho, fizeram uma grande coleta nas comunidades, e foi Tito quem foi levar a coleta para os irmãos pobres em Jerusalém. Dois, meus irmãos, colaboradores admiráveis, cada um com características diferentes, mas ambos unidos com Paulo, apóstolo, no desejo de servir. Jesus no Evangelho dizia, quando enviou os 72, aliás, o número é indicativo para nós. 72, eram conhecidas 72 nações, ou seja, todos são destinatários do Evangelho.
Nosso Senhor conta com todos. Por isso, pensemos nós, todos aqueles que estão à sua volta, à minha volta, já ouviram falar do Evangelho? As pessoas que convivem com você e comigo, todos já ouviram a boa notícia do Evangelho? Ou você e eu, por medo, por comodismo, por interesse, por medo de sermos gozados, nos omitimos? Bonito, esses dois passaram dificuldades imensas, mas as dificuldades não os intimidaram. Também Paulo, meus irmãos, foi perseguido, e nem, meus irmãos, a perseguição o dissuadiu. Colocado em xeque se ele deixaria Jesus Cristo por causa de falar do nome de Jesus, ele vai dizer: se eu não evangelizar, as pedras falarão. Evangelizar para mim não é um título de honra, é uma necessidade. Eu não posso deixar de falar das maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Que bonito, irmãos. Nem a incompreensão, a perseguição e a rejeição intimidaram estes homens de se comprometerem com Jesus na missão, que é visitar, levar a boa notícia a todos aqueles que anseiam por esperança e vida. Hoje, irmãos, olhando para eles, nós vemos o quanto é precioso o depósito da fé que nós recebemos. Irmãos, não podemos nos acomodar e nem tampouco nos acovardar. Também os desafios são grandes hoje, mas temos poderosos instrumentos de comunicação. Ontem na comunidade de São Paulo lembrei-me disso. Paulo, meus irmãos, apenas com as sandálias nos pés e com os poucos meios que tinha ao seu dispor, foi capaz de inundar o mundo inteiro com o Evangelho. Nós, com modernos meios de comunicação hoje, eu posso falar em tempo real com uma pessoa que está lá no Japão agora. Eu posso falar com uma pessoa que está lá no Canadá, em qualquer outra parte do mundo. E às vezes não temos a disponibilidade e o zelo para anunciar o Evangelho. Vamos hoje pedir ao Senhor, meus irmãos, gratidão pela força que essa palavra e as maravilhas que ela tem feito em nossa vida, e peçamos o zelo, o carinho, o destemor e a criatividade para anunciar, meus irmãos, àqueles que hoje tanto anseiam por boa notícia. Não é bem verdade que o nosso mundo está cheio de más notícias? Escuto muitas vezes irmãos e irmãs da comunidade dizer: padre, eu nem consigo mais hoje ouvir jornal hoje, porque tornou-se uma coisa tão insuportável hoje, de tanta má notícia, de tantas, não que devemos alienar, mas como é importante que você e eu sejamos capazes de, com a luz do Evangelho, sermos capazes de semear as sementes da esperança, não uma esperança boba, e imaginária, mas a viva esperança que nos é dada em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, que a proteção dos grandes presbíteros, episcopos, Tito e Timóteo, que foram zelosos colaboradores de Paulo na missão, também olhem por nós hoje e nos dê este zelo por anunciar o Evangelho, a começar na nossa casa, mas também na nossa vizinhança, no nosso meio, mundo do trabalho, na nossa comunidade, aonde estejamos. Sejamos nós, meus irmãos, portadores da boa notícia do Evangelho. O mundo precisa hoje de homens e mulheres compromissados com o anúncio do reino que Jesus veio inaugurar. Diocese em Evangelização.